Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Palavras da Vida Eterna, Evitando a Tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Quando a gente vai falar de tentação, a tentação ela faz parte do estudo mais sério que a gente vai encontrar em um mundo como o nosso que a gente vive, porque todos que vivemos aqui ainda somos espíritos imperfeitos. Então a gente começa através do processo de autoconhecimento, e a gente só vai conseguir esse processo de autoconhecimento se a gente realmente disciplinar um estudo do Evangelho de Jesus, que é a moral mais completa que a gente tem aqui na história da humanidade. Isso, todo mundo já reconhece isso nos dias de hoje. E fizer uma comparação diária com os nossos comportamentos. Aí eu chego aonde eu estou desafinado com o Evangelho. E aí eu começo a me propor terapias para que eu possa estar afinando esse instrumento, porque viver é afinar um instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Já falava o poeta lá na época da Tropicália. E aí o que acontece? A gente começa a eleger quais são aqueles pontos de atenção, e nesses pontos de atenção a gente vai começar a chamar de tentação, porque a gente vai perceber que largar alguns costumes não é tão fácil como a gente pensava. São costumes que vão precisar de resignação, vão precisar de dedicação, vão precisar de auto-perdão, vão precisar de compreensão máxima e também das nossas limitações. Mas a gente está dando início a esse tratamento da tentação. E esse tratamento da tentação, ele é interessante que às vezes você se determina a vencer um determinado vício. O vício de comer carboidrato, o vício de comer doce demais. Não vai nem entrar nesses vícios de drogas legais e ilegais, embora a gente saiba que gordura e açúcar já estão sendo aí considerados por muitos como drogas, né? Mas o que acontece? A gente começa a perceber que quando a gente determina que vai fazer uma determinada coisa, o que acontece? Aí parece que a gente vai esbarrar com ela várias vezes, porque ela vai, no primeiro momento, vai querer mostrar pra gente que é mais forte mesmo. O que a gente faz? A gente se retira um pouco, a gente procura, num primeiro momento, se isolar um pouco dessa tentação, porque a gente sabe que a gente está fraco para ela. Então, olha, sempre vale a pena aquela postura de retirada durante o tempo. Vou evitar, porque se eu for agora, eu estou fragilizado, ela vai me pegar. Agora, a partir do momento que eu sei que ela ainda me pega, é um objeto que a gente tem que começar a raciocinar no seguinte: eu tenho que me dedicar a essa tentação, sim. Então eu me retiro para poder estudar tudo o que eu puder sobre esse assunto. Eu vou ver quais são os malefícios que ele vai trazer para mim, se tem algum benefício nisso, né? Por exemplo, me viciar e fazer a leitura do Evangelho, isso aí não vai trazer malefício nenhum, pelo contrário. Vai alimentar minha consciência aqui de elementos que possam estar, no momento certo, me convidando para a razão, né? Porque é sempre assim, naquela hora que a gente está quase caindo, quase derrapando, vem a voz da consciência falando: pô, cara, você não está estudando isso. Mas a lição de hoje traz uma lição principal, porque em alguns momentos a gente vai perceber que não é tão fácil como parecia mesmo.
E o que ela coloca aqui no final? Ela fala para a gente o seguinte: vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu favor próprio. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar. Esse recado, gente, tem muito mais coisa do que a gente imagina por trás dele. Porque olha só, eu estou tentando largar, por exemplo, vou lá pegar um vício qualquer, o vício do cigarro, que a gente ainda encontra muita gente com esse vício, né? Aí primeiro eu tento, né, eu vou estudar quais são os malefícios da nicotina, estudo as implicações espirituais, quantos espíritos tem do outro lado da vida aí que estão viciados no tabaco, queriam se saciar de qualquer maneira e não estão tendo como eles procuram a gente, né, para tentar de alguma maneira sentir o prazer, né, o alívio ali que a nicotina proporciona. E isso é possível? É possível. Em vários casos obsessivos acontece até por conta disso mesmo. A pessoa não quer perder a oportunidade de ter contato com alguém para sentir, ter aquela sensação, mesmo que seja mínimazinha, mas tira ele da crise de abstinência. Então a gente estuda quais são as questões todas. Quando a gente vai tentar, a gente vai fazendo terapias com a gente, né? 2 dias, 3 dias, cair, deu vontade de fumar. Aí bate aquele remorso, tristeza. Levanta a cabeça, vamos começar de novo, vamos tentar mais 3 dias. Aí normalmente quando a gente quer tentar 3 dias, a gente vai conseguir no segundo cai de novo. Pô, mas eu tinha conseguido 3 a primeira vez, 2, vamos continuar tentando, e vai fazendo terapias. Mas junto com isso, quando a gente se entrega a um trabalho qualquer, dentro da instituição religiosa de vocês ou não, mas um trabalho que seja social e que vem falando aqui, ó, trabalha no bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor, o que vai acontecendo? A gente começa a experimentar novas formas de prazeres, e a gente começa a diminuir o tempo que a gente deixaria livre para estar experimentando aquele prazer que está sendo pernicioso para a gente. Aí que entra a grande questão. Enquanto eu estava ali com o foco totalmente voltado para um determinado vício, ele estava olhando para mim também, eu estava olhando para ele, estava colocando ele em evidência, mas de repente eu comecei a trabalhar, e falei, ué, sem perceber, falei, caramba, eu tinha o tempo todo livre para poder estar... mente vazia, oficina do obsessor, né? Para poder estar pensando no meu vício. Agora não, eu preenchi com outra coisa. Não é que eu vou deixar de pensar agora não, mas a incidência vai ser menor. Pode ser até que no dia seguinte, eu fiz o trabalho hoje, no dia seguinte volta tudo, tá bom, mas aí daqui a pouco a gente sem perceber, a gente, agora eu vou arrumar um também para o dia seguinte, porque se no primeiro dia deu certo, no segundo dá certo também. Eu vou começar a substituição. Substituir, né, um outro costume que seja bom por aquele costume que está fazendo mal. Essas são as terapias que vão sendo propostas para cada um de nós e que se a gente abraçar e levar a sério, a gente vai conseguir ver resultado. Daqui a pouco o resultado vem sem a gente perceber. A gente começa a pensar assim, poxa, eu comecei a trabalhar aqui na obra social e o meu trabalho era o quê? Seja lá qual for o trabalho, vou dar um exemplo aqui. Meu trabalho era ver a cesta básica. Então eu começava a ver quantos quilos de alimento preciso, quem vai fazer a doação, quantas cestas eu vou doar, quem vão ser as pessoas que vão receber. Aí marco um dia para comprar, depois para montar as cestas, todo mundo. Quando está tudo pronto, marco o dia para fazer a entrega, tal. Esse período todo que você esteve trabalhando, você desligou do cigarro. Aí terminou tudo, falou, aí bate aquela vontade, tal, aí você vai lá. Mas ajuda na terapia, principalmente, porque o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar em prol dos outros, mesmo que os outros ainda não tenham condições ainda de ter qualquer forma de gratidão, ele está cercado por espíritos também, que são amigos dele. E quando você faz a diferença na vida de alguém, aquele espírito que está ali ao lado dele se interessa por você também. Então ele começa a perceber, peraí, qual está sendo a dificuldade da pessoa? É o cigarro? Ele começa a vir para o nosso lado para nos ajudar a gente fugir dessa tendência, fugir dessa vontade e criar alternativas para que a gente possa estar obtendo êxito nessa terapia que, ó, são terapias, tem muitas terapias, gente, que a gente acha que ficou livre nessa encarnação, mas só nas próximas encarnações que a gente vai ficar livre. Mas pelo menos a gente iniciou, está se dando respeito, está tendo tempo para a gente mesmo, descobriu que aquela é tentação. Agora, vamos guardar uma coisa, né? Fazendo essas recomendações todo dia que a gente vence de vez, que ela deixa de ser tentação, que você vai olhar para ela, vai passar por ela. Gente, não existe vitória maior, porque é vitória moral. Essa vitória ninguém tira da gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.